Olá, hoje a gente vai dar uma olhada nas ideias do Michael Saylor, direto da participação dele no Strategy World 2025. Temos uns trechos bem interessantes da entrevista e a nossa missão aqui é tentar entender como ele amarra tudo. Estratégia de negócio, aquela necessidade de ser usado, sabe? E a visão dele sobre o Bitcoin como algo que muda o jogo. Ele até usou uma citação do Churchill, né? Os americanos farão a coisa certa depois de tentarem todas as outras. Para ele, parece que, quando o caminho normal não funciona mais, aí a ousadia vira a única saída. Bom, vamos tentar desembrunar isso. Começando pelo básico, estratégia. Ele explicou aquela mudança de nome de MicroStrategy para só Strategy. É? E as razões são, bom, simplificar, claro. Mas também pegar a força que a palavra estratégia tem no mundo todo, né? E tirar o micro, que já estava meio datado. Ele até mencionou aquele princípio do design, sabe? Que a perfeição é quando não tem mais nada para tirar. Meio Apple, assim. Sim, e pragmaticamente ele comentou que as pessoas erravam muito o nome antigo, né? Verdade. Olha, o fascinante aqui é justamente a escolha da palavra estratégia. Ela já carrega um peso, uma conotação positiva globalmente entendida. Negócios, política, defesa. Mudar para strategy não é só um rebranding qualquer. É quase uma declaração de intenção, sabe? De longo prazo, global, é o menos é mais na veia. Exato. Uma estratégia sobre a própria estratégia, como você disse. E aí, partindo dessa clareza, ele vai para a necessidade da ousadia. E aqui a coisa fica, nossa, bem interessante. Saylor argumenta que seguir o consenso, bom, isso raramente leva a uma inovação que realmente quebra paradigmas. Para uma decisão ser transformadora de verdade, ele diz que 95 a 99% das pessoas precisam discordar dela no começo. É um número que choca um pouco, né? Com certeza. É contraintuitivo para muita gente. Mas ele dá o exemplo de investir na Amazon lá atrás. Parecia loucura para a maioria, mas o retorno veio justamente por ser uma aposta não consensual. E ele trouxe essa filosofia para dentro da MicroStrategy, né? Ele descreveu que, depois de tentar as vias normais, que ele sentiu que levavam à mediocridade, ou até o risco de desaparecer da história. Aí a ousadia se tornou, na visão dele, necessária. A recapitalização usando o Bitcoin foi essa aposta radical. Um risco calculado, claro, mas mirando um retorno fora da curva. Totalmente. E isso levanta uma questão importante, né? Como é que se diferencia essa ousadia que ele prega da pura imprudência? Boa pergunta. Parece que para ele a chave está na análise fundamental e no timing, né? É o que parece. É um cálculo de risco, mas baseado em princípios que ele considera sólidos. E essa aposta ousada leva a gente direto pro Bitcoin. Saylor não poupa elogios. Ele chama de ouro digital. E vai além, né? Diz que é potencialmente 100 vezes melhor que o ouro físico. É uma afirmação bem forte. Muito forte. Por que ele acha isso? Pela questão da tecnologia, da facilidade? Exatamente. Ele argumenta que o Bitcoin supera as limitações físicas do ouro. Custódia, transporte, divisibilidade. É acessível globalmente, né? Com tecnologia. Entendi. E ele chama de capital imaterial, imortal e imutável. Quase poético isso. É, mas tem uma lógica por trás, assim. Imaterial, porque é digital, óbvio. Imortal e imutável pela natureza da rede, né? Descentralizada, difícil de mudar as regras, de censurar. Para ele, isso torna o Bitcoin ideal para quê? Reserva de valor de longo prazo. Para guardar riqueza por gerações, sabe? Muito mais do que para comprar o cafezinho. Faz sentido essa distinção. Ele compara com o dólar, que perde valor, imóveis, com toda a burocracia e imposto, e o ouro, que ele vê como ultrapassado. E a estratégia da Strategy Refresh reflete isso na prática. Acumular Bitcoin agressivamente já passaram dos 555 mil BTC, como um escudo contra a inflação. É uma convicção levada ao extremo operacional. E quando a gente analisa as implicações disso, a visão do Saylor coloca o Bitcoin numa categoria quase própria. Um ativo patrimonial definitivo, não uma moeda do dia a dia. Ele até sugeriu aquela reserva estratégica de Bitcoin, a SBR, para os Estados Unidos, tratando como um ativo de segurança nacional mesmo. Nossa! E a nomeação do Paul Atkins na SEC, a CVM americana, isso pode ser um sinal nessa direção de mais institucionalização? Alguns interpretam assim, sim.
como um possível passo para integrar mais o Bitcoin no sistema financeiro tradicional regulado. E as previsões dele são, uau, mercado de 200 trilhões de dólares, Bitcoin a 50 milhões de dólares cada. São números astronômicos. Refletem uma crença muito forte no efeito de rede e na escassez do Bitcoin. A ideia é que ele vai sugar valor de outros mercados gigantes, ouro, imóveis, até títulos. Se a gente pensar no contexto maior da digitalização de tudo, das finanças, ele viu o Bitcoin como a maior descoberta monetária, resistente a tudo, tempo, inflação, imposto, quase. Inevitável. Então, resumindo o que a gente tirou disso tudo, a base é ter uma estratégia muito clara. O motor é a ousadia, mas uma ousadia calculada, né, de ir contra a manada, e o veículo que o Saylor escolheu para navegar esse futuro é o Bitcoin, que ele enxerga como um ativo estratégico fundamental. É uma perspectiva sobre tomar decisões que não são óbvias, mas baseadas em princípios fortes para buscar resultados diferentes. Exato. E isso deixa a gente pensando, né? Se essa abordagem do Saylor de desafiar o status quo, olhando para os fundamentos, funciona para ele, que outras áreas, talvez até fora do mundo dos negócios ou das finanças, poderiam se beneficiar de uma reavaliação parecida? Onde mais será que o consenso, o sempre foi feito assim, pode estar escondendo, tipo, ineficiências ou até oportunidades que ninguém está vendo? Fica a reflexão. O assunto hoje está quente, hein? Empresas colocando mais de 100 mil bitcoins nas reservas, só este mês. Vamos tentar entender essa corrida. Pois é, um movimento bem forte. Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nessa adoção do Bitcoin pelas grandes empresas, sabe? Comparar um pouco com o ouro e ver o que os indicadores de mercado estão dizendo sobre essa alta recente. E para isso a gente está se baseando em quê? Dados de mercado, claro, alguns relatórios, tipo do André Dragoste da Bitway. Isso, e notícias sobre as estratégias mesmo, né? Da Strategy, da 21 Capital, até do Itaú aqui no Brasil. A ideia é tentar desvendar o que esse interesse todo significa, né? E como ele conversa com o resto do mercado financeiro, eventos globais. Exatamente. Começando então por essa onda corporativa. Os números assim impressionam. Com esses 100 mil BTC agora, o total que as empresas têm já passa de 746 mil BTC. Puxa, 746 mil. E esse aumento do último mês foi maior que os ganhos de trimestres inteiros recentes, né? Fim de 2024, começo de 2025. Sim, e se olhar o crescimento no ano, nossa, mais que triplicou. Era tipo uns 280 mil BTC no fim do primeiro TRI de 2024. Agora, bem mais. E quem está puxando essa fila? A Strategy, a antiga MicroStrategy, continua firme, né? Adicionou mais 25 mil BTC só em abril. Impressionante. Eles já estão com quase 570 mil BTC. E a justificativa deles é sempre essa, né? Proteção contra a inflação monetária. E não param. Acabaram de fazer outra compra agora em maio, né? Mais de 13 mil BTC. Por 1,13 bilhão de dólares. É um volume muito grande. Mas não são só eles, né? Surgiu uma nova holding, a 21 Capital. Ah, sim. Essa é nova mesmo. Já começou com 42 mil BTC. E com gente de peso por trás, tipo Tether, Bitfinex, SoftBank. Isso mostra que não é só strategy. Tem mais gente grande entrando com convicção. E falando em gente nova, abril teve 15 novas empresas entrando nesse jogo, comparado com 9 em março. É um aumento. E tem nomes interessantes aí. O Itaú, por exemplo. Verdade, com aquele projeto Range de tokenização. Falaram numa compra inicial de 210 milhões de dólares em BTC, foi isso? Exato. E tem outros menores, mas com ideias diferentes. Tipo a Cardone Capital, usando BTC em fundos imobiliários, os REITs. Interessante. E é bom lembrar que não são só as empresas, né? Tem ETFs, fundos, exchanges. Governos também. Juntando tudo, são mais de 3,2 milhões de BTC. Quase 15,5% do total, nas mãos de umas 187 entidades que a gente conhece. E só o ETF da BlackRock mais a Strategy Yard já somam mais de 1 milhão de BTC. É muita concentração. Muita. Ah, e uma coisinha rápida sobre regulação. Lá no Arizona, passou uma lei sobre tesouraria de Bitcoin no legislativo. Primeira nos Estados Unidos.
Mas ainda falta a governadora sancionar, né? E ela já vetou outras coisas de cripto antes. Exato. É algo para ficar de olho. Mas mudando um pouco de assunto. Como o Bitcoin está se saindo contra o ouro? Especialmente com essas notícias de comércio. Pois é, desde meados de abril, o Bitcoin deu uma bela subida, uns 17%, enquanto o ouro caiu uns 9%. E parece que a causa foi aquela trégua nas tarifas entre EUA e China, né? Deu uma esfriada nas tensões. Sim, isso parece ter diminuído o apelo do ouro como porto seguro e talvez ajudado ativos de mais risco como o Bitcoin. Tem até a visão do Peter Schiff, né? Ele acha que as quedas do ouro no horário americano podem indicar que o controle está mudando de mãos, saindo dos Estados Unidos. Uma observação dele. Interessante. Isso meio que reforça a narrativa do Bitcoin como proteção contra a desvalorização do dólar, talvez? Pode ser. A demanda chinesa por ETFs de ouro, que estava forte, deu uma arrefecida com uma trégua. Enquanto isso, os ETFs de Bitcoin... Depois daquelas saídas, agora estão com entradas líquidas recordes, né? Mais de 41 bilhões desde que lançaram. A convicção institucional parece estar falando alto. Com certeza. Mas vamos analisar essa alta recente do Bitcoin. Saiu de 75 mil para 106 mil dólares em 30 dias. É, rápido. Muito rápido. Gera um otimismo, claro, mas tem uns indicadores que estão piscando amarelo, digamos assim. O índice medo e ganância está em 70. Ganância. Historicamente, é um sinal para ter cautela, né? Pode vir correção por aí. E tem outro dado. 99,7% dos endereços de Bitcoin estão no lucro, não realizado. Exato. É bom, claro, mas cria um risco. Se o mercado virar, essa galera pode querer realizar o lucro, vender. Pensa no contexto. O Bitcoin levou 11 anos para chegar nos 30 mil dólares. Agora, subiu isso em um mês. Parece aquela escalada muito rápida, sabe? A vista é ótima, mas o risco de tropeçar é maior. E tem métricas mais técnicas, tipo o MVRV Z-Score, tá chegando perto de níveis que no passado indicaram correções. Isso. E o NVT avançado também sugere que o mercado pode estar esticado demais. Outra coisa é que essa alta de preço não foi acompanhada por um aumento igual de novos usuários ativos na rede. Isso levanta dúvidas, né? Se é sustentável no curto prazo. Sem dúvida. Agora, o nível-chave para observar é os 100 mil dólares. Manter acima disso é importante psicologicamente e tecnicamente. Mas apesar desses sinais de alerta para o curto prazo, tem gente olhando o quadro maior, né? O tal indicador MVRV Momento. Sim, esse sugere que, apesar dos solavancos, podemos estar no começo de uma tendência de alta de longo prazo. E falando em longo prazo, tem a visão do Adam Back da Blockstream. Ele acha que essa estratégia das empresas pode ser uma arbitragem gigante. Ele acredita que, se o Bitcoin continuar superando a inflação, essa adoção pode levar o valor de mercado total para 100, 200 trilhões de dólares. É uma aposta alta. Bem alta. Então, resumindo, a gente viu essa onda forte de empresa entrando, o Bitcoin se descolando do ouro recentemente por causa de notícias comerciais. E essa alta rápida do preço anima, mas tem sinais de cautela no curto prazo. Embora a visão de longo prazo, para alguns, continue bem otimista. É fascinante ver essa dinâmica, né? De um lado, a convicção de gigantes como a Strategy 21 Capital, Itaú. E do outro, a volatilidade que a gente conhece, ainda muito ligada a eventos globais, decisões políticas, macroeconomia. Exato. E fica a pergunta para a gente pensar. Se mais e mais empresas começarem a tratar o Bitcoin como essa reserva de valor de longo prazo para bater a inflação, como isso muda o jogo? Como muda a percepção do Bitcoin frente aos ativos tradicionais? Especialmente se essa volatilidade de curto prazo continuar sendo tão sensível a tudo que acontece no mundo, né? É uma dinâmica complexa para acompanhar. Atenção, galera! Se você busca